Quero te saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar você para esta oportunidade, a gente meditar sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, nós sabemos que está escrito em 2 livros na Bíblia, Êxodo e Deuteronômio. Então eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17. Eu não vou ler, mas eu vou estar sendo bem objetivo dentro desse capítulo de Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 17. E você que me escuta, me acompanha aí, tá bom? Nós temos aqui, para a gente introduzir esse assunto, nós temos aqui o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçará a casa, esposa ou bens do teu próximo. Amém? Ao citar estas 10 palavras, ou os 10 mandamentos, nós percebemos o quanto a mente do ser humano está afetada. Nós não conseguimos enxergar essas 10 palavras como algo intenso. Esse é o problema. Agora, o ponto importante é que nós precisamos entender que essas palavras não foi Moisés quem as elaborou. Se essas palavras fossem elaboradas por Moisés ou por um qualquer outro, elas não teriam tanta abrangência ou tanta intensidade. Eu acredito que talvez até hoje o homem estaria formando ainda mandamentos. Mas nós percebemos que quem elaborou estas 10 palavras ou 10 mandamentos foi Deus, o próprio Deus. E Deus, a mente dele é perfeita e absoluta. Então veja bem, quando Deus elaborou os 10 mandamentos, praticamente Ele colocou todos os homens debaixo do pecado, sem exceção. Nações, povos, línguas, todos estão destituídos da glória de Deus, condenados pelos 10 mandamentos. Não existe um pecado que está fora da condenação dos 10 mandamentos. Porque quem criou, quem formou, quem fez, elaborou, escreveu, foi o próprio Deus. E segundo as Escrituras, escreveu com o próprio dedo. Então, presta atenção.
Vamos lá. Vamos lá, presta atenção. Quando aqueles homens trazem aquela mulher que eles diziam que foi pega em ato de adultério, ali você percebe que Jesus Cristo, ele usa o poder dos 10 mandamentos. E ele diz da seguinte maneira, talvez você já conhece essa passagem, não é? Ele diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Assim foi que ele falou. Presta atenção. Talvez quem estava ali com pedra nas mãos não estavam transgredindo o 7º mandamento. Não adulterarás como ela. Mas com certeza estavam enquadrados em outros mandamentos. Então soltaram as pedras. Baseado nesse pensamento bíblico, eu afirmo para você, Adão, ele caiu em todos os mandamentos. Porque escrito está, quando transgredimos um mandamento, pela palavra, tropeçamos em todos. E aonde está escrito isso? Abra sua Bíblia. Tiago capítulo 2, versículo 10. Olha como está escrito. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Veja, a lei é uma cédula contra o pecador, colocando ele em posição de morte. Mas graças a Deus que recebemos entendimento da fé em Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo nos livrou desta posição de morte pela lei, ao bradar na cruz, está consumado. Está me entendendo? Você que está me escutando, está me entendendo? Ali, ele riscou a cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Despojando os principados, olha, despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Que maravilha! Deus seja louvado. Esses 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. Nós percebemos que esses 10 mandamentos estavam relacionados entre Deus e o homem. Por isso que Jesus Cristo, com extrema sabedoria, ele interpreta toda a lei em 2 palavras. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No cumprimento desses 2 mandamentos, estamos de bem com toda a lei e também com Deus. Amém? Na carta de Paulo aos Gálatas, você vai perceber que Paulo faz 2 defesas. Na primeira defesa, Paulo combate a doutrina de alguns missionários que ensinava dizendo: a obediência à lei, misturada com a fé, era o meio pelo qual o pecador era justificado. Paulo combate esse erro dizendo que a justificação do pecador estava na aliança que Deus havia feito com Abraão, 400 anos antes da lei. Sendo Abraão justificado pela fé, porque a palavra de Deus disse: e creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça.
Perceba. Perceba que no ministério de Jesus Cristo, todas as vezes que ele encontrava alguém que manifestava fé nele, ele chamava de filho de Abraão e não da lei. Dando isto a entender que a partir do momento que o homem crê em Jesus Cristo, ele é justificado. Veja bem, eu sou uma pessoa que eu sou leigo praticamente. Eu sou da roça, de um lugar chamado Itambacuri, um lugar pequeno. Eu sou de um lugar que não tem muita evolução. Humilde, simples, um lugar humilde, simples, de pessoas sem muito entendimento, leigas. Mas eu consigo, pela graça de Deus, entender isso muito bem. Perceba que a aliança que Deus havia feito com Abraão foi 400 anos antes da lei. Quando Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus estava dando para Abraão uma profecia que apontava para Cristo. Crê em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Entendemos então pela palavra que o propósito da lei nunca foi a salvação do homem. Amém? Então você que me escuta, você precisa acreditar e crer e entender a palavra. Nós somos salvos por intermédio da obra que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele fez na cruz do Calvário. Todo aquele que rejeita isso, despreza Cristo, despreza a graça, despreza a obra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Fica aí com essa palavra para a sua meditação e que Deus possa te abençoar de maneira poderosa em nome de Jesus. Amém?